que Ele já está falando, no nome de Jesus, amém? E existem territórios que precisam ser tomados à força, amém? E um desses territórios hoje é a nossa mente. Coloca a mão na sua cabeça assim, aqui. Diga assim, com o poder e autoridade que Deus lhe deu. Diz assim, aqui é um território onde o Senhor vai trazer liberdade. Amém. O primeiro território que nós precisamos tomar força nesse tempo, nessa batalha, nessa guerra, se chama mente emocional. São as nossas emoções. E nós vamos falar um pouco sobre as nossas emoções nessa noite. Amém? Quantos estão aqui? Aleluia, glória a Deus. Nós vamos falar sobre vencendo batalhas emocionais. Você pode olhar na Bíblia que quando o Senhor levantou o exército de Deus para guerrear, para batalhar, todas as vezes que eles iam para a guerra, existia algo que eles faziam, né? Muitos deles entravam na presença de Deus para perguntar para Deus se era para ir para a guerra ou se não era para ir. Ou seja, eles iam se aconselhar ao Senhor. E uma das guerras que nós precisamos vencer na nossa mente, uma delas é o quê? É entender que todas as vezes quando você está numa batalha, seja emocional, seja familiar, seja a batalha que você esteja enfrentando nesse tempo, você precisa pedir direção de Deus. E essa direção de Deus, você precisa entrar na presença de Deus e perguntar para o Senhor: Senhor, quais as armas que eu devo lutar? O que é que está acontecendo? O Senhor vê aquilo que eu não vejo. Então vai me mostrando aí o que é que onde eu posso me posicionar, aonde eu devo ir, o que eu devo fazer. Amém? Porque o homem e a mulher de Deus, ele tem que se posicionar diante de Deus. E a gente se posiciona como um exército. Você é um exército de Deus. Hoje nós estamos aqui com uma armadura e uma espada. Isso aqui é algo profético na nossa vida, na nossa caminhada, amém? Todo homem, toda mulher de Deus faz parte do exército do Senhor, faz parte do exército de Deus. E nós precisamos adquirir, tomar força, a armadura que Deus nos deu. Por quê? Porque o diabo, ele tem tentado todos os dias enfraquecer a nossa mente, neutralizar as nossas emoções, trazendo medo, engano, confusão e fazendo a gente parar. E nós precisamos não parar, mas avançar. Quantos querem avançar nessa noite? Diga assim: eu vou avançar, porque o Senhor me chamou para avançar. E eu vou avançar no nome de Jesus. Nós fomos chamados nesse tempo para avançar no reino de Deus. O Senhor, Ele está nessa noite falando para você, igreja, que existe um território que precisa ser tomado à força, que é a tua área emocional. Você precisa entender e lutar com essa arma poderosa em Deus, que é a sua mente. Porque se você entender esse processo emocional que você deve lutar, você vai ganhar todas as guerras, seja financeira, seja problema familiar, seja uma doença, seja uma enfermidade, porque você vai estar em Deus, porque Deus, Ele vai forjar o seu caráter em você, amém? Vamos continuar? Então, o que é uma batalha emocional? Uma batalha emocional, segundo pesquisadores, a batalha emocional é uma batalha interna que se refere ao conflito psicológico que ocorre dentro de um indivíduo, envolvendo emoções, pensamentos e desejos, que muitas vezes estão em desacordo. Esse fenômeno é comum na psicanálise, onde se busca entender as motivações inconscientes que influenciam o comportamento humano. Olha só, segundo, pesquisadores na área da psicanálise, a batalha emocional é uma batalha interna. Ela vem o quê? É interno. Entende bem? Que existem batalhas que são externas, mas existem batalhas que são internas. E essas batalhas que são internas, se elas não estiverem conectadas em Deus, ela pode te destruir. Então, nós vamos compreender um pouquinho aqui, segundo a Bíblia, o que diz o que é batalha emocional. Vai dizer o quê? Que a batalha emocional ou espiritual, ela se refere à luta interna que todos enfrentamos contra forças malignas, com demônios que tentam influenciar nossos pensamentos, sentimentos e ações. E essa luta, ela é caracterizada por conflitos internos, como a guerra entre a carne, amém?
o espírito. A carne é o quê? Os desejos, os impulsos. E o espírito é a conexão com Deus. E por que a mente é um campo de batalha? Diz aí, pergunta para o seu irmão, por que a mente é um campo de batalha? Pergunta para o seu irmão. Sabe por quê? Porque, amados, a nossa mente, ela apresenta, sabe, um principal campo de batalha, onde ocorrem as lutas espirituais. As lutas espirituais ocorrem aqui, ó. Diga assim, aqui que ocorre. Nós vamos entender aqui bem como é que nós vamos abrir mão de muitas coisas para a gente poder andar em Cristo, amém? Porque ocorrem as lutas espirituais e emocionais. Os pensamentos têm um impacto profundo nas emoções e comportamento das pessoas. O nosso inimigo, ele tenta nos derrotar com estratégias e engano, mediante planos elaborados e engano deliberado. Olha só como é que o diabo, ele age na nossa vida, quando a gente dá lugar na mente. Aqui é um campo de batalha. Agora imagina só um campo de batalha bem imenso. Vamos lá para a Bíblia. Vamos ver um campo de batalha quando os homens de Deus, quando Josué entrou na terra prometida, quando o Senhor fez uma promessa e ele entrou dentro daquela terra. Mas entenda bem que para ele possuir aquela terra, ele tinha que o quê? Tomar força. Sim ou não? Ele teve que tomar força. Ele teve que entrar em cada território, em cada cidade e tomar força aquele território. Amém? Vocês estão compreendendo? Então é necessário que nós vamos entender isso, que nós precisamos entrar em territórios. E existem territórios na área emocional que muitas vezes vai tentar nos paralisar. Ou às vezes você vai dizer assim, não, essa área aqui não. Isso aqui eu vou deixar aqui guardadinha, ninguém vai tocar, eu vou esquecer. Você não esquece. Na área emocional você não esquece território. Você tem que resolver território. Diga assim, resolver território. Você tem que entrar, você tem que tomar força. Aquilo que é de direito seu. É de direito seu ter uma mente equilibrada em Cristo Jesus. É de direito seu e meu ter a mente equilibrada em Cristo. Por que hoje as pessoas estão desequilibradas emocionalmente? Porque não entendem, não têm a compreensão de que existe um território emocional que ela precisa ser tomada à força. E a força que nós precisamos tomar. Se você não tomar a área emocional, esse território, você adoece emocionalmente. Você fica paralisada na sua caminhada, principalmente dentro da sua casa. Por que tem pessoas que não conseguem guerrear dentro da sua casa? Vocês já se perguntaram? Porque a emoção dela está tão desequilibrada, ela já não tem confiança em Deus, ela já não tem forças para orar, nem para ler a palavra. Então ela não tem mais armas, porque o diabo vem, saqueia as armas. E isso é forte o que eu estou dizendo para você, mas porque hoje a igreja ela tem que entender que existe o reino natural. Ei, aqui é natural, mas existe o reino espiritual. O espiritual se move quando você se move em Deus. Se você não tem esse entendimento de se mover em Deus, você vai ficar paralisado no mundo natural. Você vai ver só as coisas dessa terra. Eu não quero ver as coisas dessa terra. Você tem que dizer para Deus, Senhor, eu quero ver as coisas espirituais em Cristo Jesus. E só vive aqueles que se posicionam, que tomam força. O reino espiritual, os territórios. Você precisa tomar território de um por um. Nós precisamos ser libertos. Você precisa ter liberdade em Cristo Jesus. Por que que muitas pessoas estão aprisionadas hoje em dia? Porque elas não confiam mais no Senhor. Meu Deus, que isso? Meu Deus, a Francilene está ficando doida. Não, não é doida, não é a palavra. Porque quando nós confiamos no Senhor, nós descansamos nele. Nós temos o total descanso no Senhor. E a gente tem o entendimento e a compreensão de que quem peleja as minhas lutas é o Senhor. É por isso que o Senhor ele nos chama nesse tempo para a gente conquistar territórios. E um desses territórios é o emocional. Você precisa entender que você tem emoções. Você se move por emoções. Mas nós temos que deixar as nossas emoções de lado e se mover em Deus, para que nós não venhamos nos perder na caminhada. Porque o diabo ele vai usar a tua emoção, a minha emoção, para nos aprisionar. Pessoas que têm dificuldade de perdoar, têm dificuldade de se lançar nos pés do Senhor, porque está amarrado, está aprisionado em situações
que ocorre na sua vida, na sua caminhada. E isso, se tiver preso nas suas emoções, você não vai conseguir, de forma alguma, andar, caminhar. Porque tem muitas pessoas hoje em dia, amados, que vivem a mesma coisa, círculo, andam em círculo, como o povo de Israel. Andava em círculos. O Senhor deu uma ordem para eles chegarem lá. Era em quantos dias? Alguém sabe me dizer? Hã? Como? 3 dias. Escola de líder. CCC1, CCC2. Os estudiosos falam que era 40 dias, né? Outros dizem que é 4 dias. Mas eu quero falar algo para você. Deus, ele dá uma direção. E ele dá um decreto e uma ordem. E ele diz, tantos dias. Mas aí o que acontece? As nossas emoções começam a trazer desequilíbrio na nossa vida, porque a gente quer as coisas de imediato. E aí o que acontece? A gente começa a murmurar, a reclamar, porque não chegou logo. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Eles começaram a murmurar, reclamar da comida, reclamar porque o sol estava quente, mas o Senhor providenciava tudo, mas mesmo assim eles murmuravam. E aí o que aconteceu? Em vez de entrar em poucos dias na terra prometida, eles fizeram o quê? Hein? Entraram depois de muito tempo, não foi? Mas eu quero falar para você nessa noite que o Senhor quer que você entenda e compreenda que você precisa conquistar territórios. Você foi chamado para isso. Se você quer ter uma vida liberta, você precisa entender que você precisa batalhar por isso. Amém? Aleluia. Para vencer essas batalhas, é necessário entender que precisamos levar nossos pensamentos a Cristo. Lá em Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. Diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aqui já vai falar assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas nessa versão aqui diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha como é forte isso. Tenha cuidado com o que você pensa. Porque aquilo que você pensa vai te dar direção. Ou ela vai fazer tu avançar, ou vai fazer você paralisar. Então nós temos que ter cuidado com isso. Nossa mente, nossos pensamentos, ele se move todos os dias. E nós temos que ter o cuidado com o que a gente pensa. Porque a nossa vida vai ser dirigida pelos pensamentos. A tua vida, ela vai te dar uma direção. O que você pensa vai te dar uma direção. Ou se você estiver na direção de Deus, amém, você vai romper, você vai crescer. Mas se você não estiver com os teus pensamentos em Deus, você vai ficar paralisado. E não é isso que o Senhor quer, amém? Aleluia. Romanos 8:6-16. Romanos 8:6, até 6, diz assim: as pessoas que têm a mente, entenda bem, a mente controlada pela natureza humana, acabarão morrendo espiritualmente, olha só. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Olha como é forte isso. Vocês têm a compreensão disso aqui? As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Ei, quando você aceita Jesus como verdadeiro Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em você. Aqui é CCC1. Amém? Ele vem e habita dentro de você. Você passa a ser morada do Espírito Santo. Amém? Quantos estão entendendo? Então existe um Espírito que vai te mover no sobrenatural de Deus. Vai te dar direção, te apontar o destino. Mas só que o que acontece? Se a tua mente estiver controlada pela natureza humana, pelas coisas dessa terra, pelas coisas desse mundo, você vai morrer espiritualmente. O teu espírito, ele vai morrer, entende? Não é o espírito de Deus, não. É o teu espírito, é aquilo que se move para Deus. Mas se a tua mente estiver controlada pelo Espírito Santo, você vai ter o quê? Vida eterna e paz.
É por isso que nós precisamos entender, ter compreensão da palavra. Você que lê a Bíblia, leia mais ainda. Você que não lê, tome atitude. Faça um desafio, diz assim: Senhor, a partir de hoje eu vou ler. Eu vou me apropriar das tuas promessas. Eu vou liberar na minha mente as promessas de Deus sobre a minha vida, e elas irão se cumprir. Nós temos que crer, amados. Nós, como igreja de Deus, nós temos que crer. Nós temos que colocar a nossa mente no controle do Espírito Santo. Se a tua mente estiver no controle do Espírito Santo, você vai viver coisas extraordinárias em Deus. Você vai ter paz. Sabe o que é você ter paz? Que excede todo entendimento diante de lutas, diante de confusão, diante de perseguição. Sabe, de doença. A enfermidade pode bater na tua casa. Um decreto médico, ele pode bater na tua casa, dizendo que não tem cura. Mas se você tiver uma mente controlada pelo Espírito Santo de Deus, você não vai se abater. Porque o Senhor, ele vai te dar forças para você vencer, para você se levantar e contar o teu testemunho. Para isso nós precisamos ter uma mente controlada pelo Espírito Santo. Agora imagine só o tempo de hoje, nós temos uma mente controlada pelo mundo. Olha só o que o mundo faz. O mundo, ele aprisiona. As coisas do mundo, ela gera prisões. Ela faz a gente entrar em pecado deliberadamente. Ele faz você se afastar da presença de Deus. As coisas do mundo só satisfaz aqueles que estão no mundo. Mas é porque eles não têm a compreensão de que existe um Deus que dá liberdade. Mas quando eles conhecem a liberdade no Senhor, o Senhor transforma as suas vidas. Assim como um dia o Senhor transformou a tua vida e a minha vida. Amém? Isso é andar no controle do Espírito Santo, a nossa mente. Lá em Samuel, isso foi só a introdução. Agora nós vamos para a palavra. Eita, Jesus. 1 Samuel, capítulo 22. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 22, versos 1. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e eles o tornou o quê? Líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Vocês conseguem entender isso? Como é que um homem está sendo perseguido? Pessoas querem tirar a vida dele. E ele ainda se ajunta com os endividados, com aqueles que estavam, sabe, que tinham perdido tudo. Os insatisfeitos, aqueles que estavam com dificuldade. E ainda se torna líder deles. Vocês já se perguntaram como? Como é que um homem está passando por tantas lutas e ele ainda consegue liderar pessoas? Ele ainda consegue mostrar o caminho de Deus para essas pessoas. Sabe por quê? Porque ele sabia em quem ele cria, em quem ele estava crendo. Quando nós sabemos em quem cremos, a nossa mente ela está equilibrada no Senhor. Amados, Davi é o retrato, não só Davi, mas muitas histórias da Bíblia. Ela vai mostrar pessoas que estavam ali, sabe, sofrendo abusos, violências, dores, endividados, ansiosos, depressivos, mas eles tinham o quê? Uma palavra. Davi tinha uma palavra. Sabe o que é você ter uma palavra quando você está passando por uma luta? Quando o mundo ele grita para você que você não vai conseguir, que Jesus não vai te curar, que tua família não vai ser salva, que teus filhos não vão sair dos vícios, sabe? Mas quando nós temos uma palavra de Deus, tudo muda. Quando nós temos uma palavra de Deus, tudo muda. Davi tinha uma palavra. Ele foi ungido para ser rei.
ele tinha uma palavra. Quando Samuel derramou o óleo sobre a cabeça dele, foi de imediato? Não, levou tempo. Eu quero falar para você que vai levar tempo, talvez na sua vida, para Deus moldar, para Ele te colocar no lugar que Ele quer te colocar, para você produzir frutos naquele lugar. Mas se você tiver um coração quebrantado diante do Senhor, o Senhor, Ele pode acelerar esse processo. Ele pode acelerar esse processo. Porque eu sou testemunha disso. Eu tenho experiência no que eu estou falando, na área emocional. Porque era para mim estar paralisada. Não era para estar caminhando segundo o mundo, mas segundo Jesus. Por uma palavra que Ele me deu. Quando eu estava passando por uma maior luta da minha vida, que foi uma separação e um divórcio. O Senhor me deu uma palavra. Ele disse: filha, as pessoas podem te abandonar, filhos podem te abandonar, marido pode te abandonar, mas eu nunca vou te abandonar. E eu me apeguei, sabe, nessa palavra. Eu me apropriei dessa palavra. Foi então que eu comecei a caminhar. Porque eu estava, amadas, para quem conhece a minha história do início, e talvez algumas pessoas não sabem, mas eu já estava em crise, sabe, de pânico. Eu já estava andando só com o coração acelerado. Eu estava tomando medicação controlada. E em 3 meses, o Senhor mudou toda a minha história. Porque eu decidi caminhar debaixo de uma palavra que Ele havia me dito. E diante daquela palavra, eu comecei a anular todas as outras vozes que vinham ao meu ouvido. E eu comecei a caminhar. E eu comecei a andar para a glória do Senhor. Existem lutas nas nossas vidas, que vai tentar nos paralisar. Porque a gente não sabe o caminho, porque a gente não tem uma palavra. Mas quando você tem uma palavra, você consegue suportar a dor, suportar a luta, e você consegue olhar para o alvo, que é Cristo. E Ele vai pegar na tua mão e vai fazer você caminhar, vai te levantar, vai fazer igual Jesus fez com aquele homem: pega a tua maca e anda. Jesus nessa noite está dizendo: pega a tua maca e anda. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus sabe. Você aqui, tem pessoas aqui. O Senhor está dizendo que tem pessoas aqui que está igual aquele homem, sabe? Parado no tempo. Está ali enfermo emocionalmente. Não consegue andar, não consegue, sabe, olhar na direção, andar por uma palavra. Mas o Senhor está dizendo: pega a maca e anda. Levanta e anda. O diabo, ele não pode te paralisar quando você anda debaixo de uma palavra. Davi foi paralisado? Não, porque ele andava debaixo de uma palavra. E aqui está mostrando que debaixo de uma palavra, amados, ele não deixou ser abalado emocionalmente. Talvez você esteja vivendo um ciclo emocional de derrota, de frustração. Talvez você nesses dias está vivendo uma paralisação na tua vida emocional, talvez sentimental. Mulheres, agora eu vou falar para as mulheres. Mulheres que dizem assim: meu Deus, eu não vou casar. Você vai? Se Deus tem promessa para a tua vida, você vai. Amém? Mas para isso, você tem que colocar o teu coração em Deus, para Deus tratar o teu coração. Tratar tuas emoções. Você que é casado, que vive com conflito dentro da sua casa, eu quero falar para você: coloque em Deus. Pede para Deus trazer equilíbrio no seu casamento.
Pede para Deus trazer equilíbrio na sua vida familiar, com suas famílias. Porque Jesus, Ele traz. Jesus, Ele muda, Ele transforma. Mas para isso você tem que crer. Você tem que se posicionar. Você tem que tomar o território à força. É a força que o território tem que ser tomado. Davi, ele poderia muito bem paralisar naquele lugar e dizer assim, pronto, eu vou esperar Saul vir me matar. Porque ele estava correndo com medo de Saul. Ele poderia dizer assim, questionar o Senhor. Deus, o Senhor me deu uma promessa. O Senhor derramou o óleo sobre a minha cabeça. Disse que eu ia ser rei. E por que agora eu estou sendo perseguido? Porque agora tem pessoas, tem exército perseguindo para me matar. Sim ou não? Poderia. Ele poderia ter dito assim, eu vou entrar nessa caverna bem aqui, vou morrer aqui mesmo. Eu não vou mais andar. Mas ele fez tudo ao contrário daquilo que o diabo imaginava. Não imaginava. Ele rompeu. Ele tomou o território emocional. Porque ele tinha uma palavra. Ele olhou para a palavra e ele disse, eu vou caminhar por essa palavra. Porque se Deus disse que eu iria ser rei, se Deus me escolheu, Ele vai cumprir. Eu não sei como. Sabe, talvez você esteja vivendo desse jeito, tem alguma situação na tua vida e diz assim, meu Deus do céu, está acontecendo tanta coisa, eu estou endividado, eu não sei o que eu vou fazer. Meu Deus, ei, creia no Senhor. Eu tenho crido todo dia. Que anda comigo sabe. Eu digo assim, Jesus amado, Deus, mas pode estar desse jeito aqui, Senhor. Eu estando viva, respirando, com saúde, ó, e na presença de Deus, amém. O Senhor vai abrir todas as portas. Você tem que aprender a confiar no Senhor. Davi aprendeu a confiar no Senhor, por isso que ele venceu a batalha na mente. Uma batalha, entenda o que eu vou falar, uma batalha emocional pode manifestar-se de várias formas. Sabe como? Uma batalha emocional? Incluindo pensamentos negativos, dúvidas, medos, ansiedade e desesperança. Emoções intensas, raiva, tristeza, inveja e ressentimento. Olha só o que é a batalha emocional, ela pode se manifestar. Comportamentos inadequados. Impulsividade, dependências, vícios e falta de controle, culpa. Sabe quando às vezes a pessoa diz assim, eu me sinto culpada. Você não consegue se libertar. É porque eu sou culpada. Se você se culpa por algo que aconteceu, a tua mente ela vai arquivar aquilo ali. Mas ela vai estar trazendo todo dia que você é culpada. Por quê? Porque a tua mente está cauterizada nas coisas do mundo, não em Deus. Falta de perdão e não se perdoar. E como é que nós podemos lidar com essas batalhas? Como é que você lida com as suas batalhas? Como é que você tem lidado com essas batalhas? A Bíblia ela vai oferecer algumas ferramentas para nos ajudar a vencer essas batalhas emocionais. E uma delas é conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Essa é uma das ferramentas que vai te ajudar nessa caminhada para você tomar posse, se apropriar desse território, que é a sua mente. Porque a palavra de Deus é a arma mais poderosa, entenda bem o que eu estou falando. A palavra de Deus é a arma mais poderosa contra o inimigo, pois revela a verdade e o plano de Deus para a nossa vida. É forte, né? A palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa. Hebreus 4:12 diz assim: a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra. A palavra ela nos julga. A nossa intenção. Mas ela nos conserta. Nos coloca no plumo, né? Nos coloca alinhados ao plano de Deus. João 8:32 diz assim: conhecereis a verdade o quê? Vos libertará.
Essa é a palavra. Nós precisamos dessa ferramenta nesse tempo, conhecer a palavra de Deus. Você quer vencer a área emocional da sua vida? Conheça a palavra de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus, você vai andar por ela. Se você anda pela palavra, você vai passar por situações adversas, mas você vai olhar para o problema e vai dizer assim, esse problema não é maior do que o meu Deus. Esse problema não é maior do que a palavra que eu carrego. A palavra que eu carrego, você carrega uma palavra. Você carrega uma palavra. E essa palavra, qual é que você está carregando? Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Todas as coisas, né? Eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual é a palavra que você está carregando? Porque no dia mau, você tem que ter uma palavra. E se você não conhecer a palavra de Deus, você não vai conhecer a palavra que vai te mover e te tirar daquele lugar. Amém? Salmo 119:11 diz assim: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A segunda ferramenta é orar e buscar a Deus. A oração é o meio de nos aproximarmos de Deus, buscando sua força e direção para vencer a batalha. Efésios 6:18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nós precisamos entender que quando oramos e buscamos a Deus, o mundo espiritual se move ao nosso favor. Amém? Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-ei e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. A outra ferramenta é confiar em Jesus Cristo. Jesus é o nosso libertador e salvador. E ao confiar nele, podemos ser libertados da escravidão do pecado e da influência do mal. Quando nós confiamos em Jesus, nós podemos ser libertados da escravidão, amém? Do pecado e da influência do mal. Confiar. João 14:1 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes também quem? Em Deus. Credes em Deus, credes também em mim. Perdão, eu inverti aqui. Provérbio 3:5-6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Ele endireitará o teu caminho. Amém? A outra ferramenta, essa é poderosa. Sabe qual é? Cultivar relacionamentos saudáveis. Sabe por que nós precisamos ter essa ferramenta de cultivar relacionamentos saudáveis? Porque nós precisamos desse relacionamento. Você nasceu sozinho, mas aqui na terra nós temos que andar juntos. Nós temos que andar unidos, em comunhão. Ter pessoas de confiança que nos apoiem e nos encorajem na jornada espiritual. Nós precisamos de pessoas assim, que nos encorajem. Nós não precisamos de pessoas que te chamam, em vez de te encorajar, vai colocar você lá para baixo. Às vezes você quer falar com alguém, com um irmão. Ah, não quero falar com o meu líder, porque meu líder é assim, assim, assim. Fale com o pastor. Se não quer falar com o líder, fala com o pastor. Procure uma pessoa. Se relacione com alguém de Deus, para te levar até a Deus. Entende? Você precisa de pessoas que te levem, que te aponte o caminho até Deus. Isso é relacionamento saudável. Não é aquele relacionamento que eu vou chegar, uma discípula minha vai chegar e vai contar a história da outra. Aí vai falar, vai fuxicar. Vou dizer logo assim, falar logo rasgado, né? Como a Camila Barros fala, rasgado. Aí a pessoa vai começar a falar, olha pastora, fulano está fazendo isso, e começa. E eu ficar calada com aquilo ali. Não, bora aqui. Dá bem, graças a Deus, nunca apareceu e nem vai aparecer, em nome de Jesus. Porque senão eu vou colocar para fazer campanha.
Eu coloco fazer campanha, eu sou desse jeito. Levanta, vamos fazer campanha. Nós precisamos andar com pessoas que nos levem até Deus. Olha, eu tenho crescido na minha caminhada, porque eu ando com pessoas, eu procuro andar. Que às vezes é a correria do dia a dia, né? Mas eu gosto de estar com pessoas, sentar na mesa de pessoas que falem de Deus. Que falem, sabe, de testemunho. Se eu sentar numa mesa, sabe como eu sei? O Espírito Santo uma vez disse assim, filha, eu vou te mostrar quem tem intimidade comigo. Tá bom. Quando tu sentar na mesa, tu vai ver o que a pessoa fala. Se a pessoa falar só da vida, só das coisas do mundo, só, sabe, não ter conversa, nada da minha palavra, ela está longe de mim. Longe de mim, desse jeito. E eu, meu Deus do céu, eu digo, Jesus, porque eu preciso me aprofundar mais em ti. Entende? Todas as vezes que você sentar com alguém, com uma discípula, e você ouvir ela falar só coisas, sabe, do mundo, traz ela para perto de Deus. Traz ela para perto de Deus, não vai falar mal não, traz para perto. Se você está perto de Deus, você tem que trazer o outro para perto também. Foi isso que Jesus falou a Pedro. Pedro, tu me amas? Depois já que ele tinha morrido, que ele ressuscitou, ele foi ter um encontro com Pedro, e ele disse, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Pois apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Cuidar de ovelha, cuidar de pessoas, sabe o que é? É você trazer a ovelha para perto de você, para você levar até Deus. Amém? Glória a Deus. Eu sei que a partir de hoje vocês vão estar tendo cuidado agora. Se você encontrar alguém que só fala da vida, do mundo, só fala dos problemas, das dificuldades, das dor, meu filho, bora bem aqui, bora orar, bora chegar aqui para o Senhor. Vou te mostrar um caminho. Uma vez uma pessoa, né, daqui da igreja não, né, passando por um problema e não sei o que, e só falava, reclamava, eu fiquei assim, meu Deus do céu, meu Deus, é um peso. Sabe, quando a pessoa chega perto de você e só reclama, você sente o peso. Eita, meu Deus, eu digo, minha filha, bora bem aqui, eu vou te levar para um lugar que tu vai solucionar teu problema. A pessoa, meu Deus, onde é que essa mulher vai me levar? Minha filha, bora para cá, ó, orar. Quarto de oração. Tu tem um quarto, não tem? Tem. Pois entra para o teu quarto e vai orar lá. A pessoa que está lá em secreto, que é Jesus, ele vai resolver teu problema. Eu não posso resolver, não. Eu não posso resolver teu problema, não, igreja. Mas Jesus pode. Jesus, ele pode resolver o teu problema, porque ele resolve o meu, por que ele não resolve o teu? Ele resolve, amém? Glória a Deus. Gálatas 6:2 diz assim. Gálatas 6:2. Eu peguei só a parte do 6 e 2. Né? Uns aos outros carregai as vossas cargas, e assim cumprirei a lei de Cristo. Carregar as vossas cargas, carregar a carga do outro, é isso. É você se posicionar e levar essa pessoa para Deus. Amém? Glória a Deus. E em resumo de tudo isso que eu falei, eu quero dizer para você que a batalha emocional ou espiritual é uma realidade bíblica. É uma realidade de hoje. É uma realidade que todos nós enfrentamos. Sim ou não? Todos nós enfrentamos uma luta aqui, ó, interna. Uma batalha na mente. Contra as forças malignas que tentam nos influenciar negativamente. E ao buscar a Deus, confiar em Jesus e usar as ferramentas bíblicas, podemos vencer essa batalha e viver uma vida plena e abundante em Cristo. Agora eu te pergunto, igreja, você está preparado para vencer as batalhas emocionais na sua mente? Igreja? Você está preparado para vencer as batalhas na mente a partir de hoje? Com tudo isso que foi falado aqui, tomar força esse território. Eu quero convidar você a ficar de pé. Para você tomar esse território hoje. Eu quero fazer um ato profético.